projeção. Isso. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Creio. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E amém. Certo? Meus irmãos, vamos só recapitular aqui. Nós, cristãos, cremos em muito mais do que o credo professa. Isso ninguém discute. Mas ninguém que possa se dizer cristão, crê em menos do que o credo. Ponto. Então, o ponto de partida é o credo. O que eu quero dizer? Ninguém aqui, você pode sambar para um lado, pode sambar para o outro, você tem condições de afirmar que você não concorda com o credo na integralidade. Por quê? A afirmação do credo é a afirmação pelo qual a igreja ela confessa e ela se constitui nos primeiros séculos. O credo que era usado para instrução, o credo que era usado para confissão de batismo, o credo que era usado no processo da didaquê, no processo de instrução mesmo, para aprendizado da sua forma credal mais básica. É a partir dos séculos, com as heresias que vão surgir, cristológicas, as heresias relacionadas ao Espírito Santo, que outras confissões e outros credos vão aparecer. Atanasiano, credo de Nicéia, o de Constantinopla, o da Calcedônia. E, com o tempo, talvez, se Deus abençoar, a gente vai vendo cada uma dessas fórmulas credais para vocês entenderem que nós subscrevemos todas elas. Nós concordamos em cada item com todas elas, tá bom? Mas isso com o tempo. Hoje a gente já está vendo o credo. Então, todos nós cremos no credo, mas cremos em mais. Mas ninguém pode crer em menos. E isso implica, inclusive, a afirmação que nós vamos ver hoje, na Santa Igreja Católica. Que todo mundo lê católico e fica de cabelo em pé. Eu não sei por quê. É só entender o que o credo está dizendo. Até agora o credo estava fazendo afirmações sobre Deus. Se você voltar nas proposições, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, creio em Jesus Cristo, todo histórico do Evangelho, creio no Santo Espírito. Agora, ele se volta para trazer afirmações sobre a identidade e o caráter do povo de Deus. Ele faz essa mudança dessa dinâmica, ou seja, o credo, quando ele afirma, creio na Santa Igreja Católica, ele informa a convicção em uma comunidade pactual, eterna, eclesial do povo de Deus. Então, quando eu digo creio na Santa Igreja Católica, a afirmação é que é uma convicção de uma comunidade eclesial, uma comunidade de igreja eterna e pactual do povo de Deus. É isso. Então, a ideia aqui, eu quero que vocês entendam, qual é a ideia de quando se fala creio na Santa Igreja Católica? É dissipar qualquer elemento de um cristianismo individualista. Curiosamente, lá já se pensava, não é porque as pessoas individualmente queriam adorar, mas o caráter do cristianismo é um caráter corporativo. Nós não adoramos a Deus individualmente para sanar um tipo de ira dos deuses, como a Pax Deorum romana, no contexto em que o cristianismo aflora. Mas nós nos unimos corporativamente, como um corpo, para juntos adorarmos a Deus em comunidade. Ou seja, a ênfase do credo não é em mim. A ênfase do credo é o nós. Nós cremos. Então, quando nós olhamos para o cristianismo, nós precisamos considerar que há uma longa linha de comunhão com outros cristãos que partilham a própria igreja de Cristo, partilham o corpo. Nós temos uma tendência a imaginar a igreja somente nos termos da nossa geração. Abre um parênteses aqui. Quando nós começamos a estudar a confissão de fé,
Lá atrás, quando nós estávamos revisando o estatuto, e aí foi feito um exercício, primeiro com o colegiado, depois com a diretoria, corpo diaconal, e foi fazendo trabalho com a igreja, para que vocês entendessem a dinâmica do documento. E eu lembro de um irmão, não vou citar o nome dele, né, mas foi benção, que ele falou que assim, eu estou há décadas, e eu nunca aprendi desse jeito. Existem pessoas que, porque herdaram uma forma, estão vivendo naquele contexto, ali de 30, 40 anos, eles não conseguem conceber que existiam cristãos há 50 anos antes dele, que existiam cristãos no século passado, que existiam cristãos há 2 séculos, que não se falava em igreja batista no Brasil no início do século XIX, mas que os batistas já existiam com muita força no século XIX. Spurgeon já estava escrevendo e registrando os seus melhores sermões na Inglaterra. Muito antes dele, nossos pais puritanos já estavam virando o mundo de ponta cabeça. O que acontece é que muitas vezes nós negamos uma linha histórica de pessoas antes de nós, mas muitas pessoas antes de nós. Uma dificuldade que nós temos tido, e talvez não é somente em Paú, que é de suscitar essa adoração comunitária. Então veja, 2 aspectos. Quando nós olhamos para a linha histórica, nós precisamos lembrar que existem cristãos antes de nós, e que esses cristãos, eles partilham do cristianismo histórico, talvez com muito mais legitimidade do que nós mesmos, a partir desse cristianismo histórico. O outro aspecto é que, curiosamente, não é só em Paú, nós falamos na exposição da manhã, nós temos uma certa dificuldade de suscitar a importância da adoração comunitária. O cristianismo, hoje, no nosso tempo, ele tem tratado como se fosse uma espécie de fast food. Você passa em algum lugar, compra o que você quer, paga por aquilo, né, e participa, você consome aquilo que você deseja. As pessoas têm negligenciado que elas estão diante de um Deus vivo, que requer de nós a participação, a presença física como adoradores, como culto, responder à sua solene convocação. Mas o credo, ele vai servir de auxílio para nós em relação a isso também. Então nós, como cristãos, ao longo dessa linha histórica, nós subscrevemos o credo. E esse credo vai ressaltar uma eclesiologia robusta e bíblica. Ou seja, ao lado daquilo que nós falamos até agora, do entendimento sobre Deus, do entendimento sobre Trindade, do entendimento sobre Cristo, do entendimento sobre o Espírito Santo, como no último domingo, há uma necessidade urgente de nós entendermos o que é a igreja. Conversando essa semana com um pastor, falei com ele, olha, nós batistas, nós somos em bom número, nós temos uma boa liturgia, nós temos uma boa pregação, nós temos uma boa teologia, mas infelizmente nem os pastores sabem profundamente a nossa eclesiologia, os nossos distintivos, o que nos torna batistas. O acesso ao documento e a própria palavra de Deus que vai dizer, é negligenciado. Então nós precisamos fortalecer a nossa eclesiologia, o entendimento do que é igreja para nós. E lembrar que uma eclesiologia fraca produz uma igreja anêmica. O fato do entendimento do que é uma membresia saudável, o entendimento da disciplina, o entendimento do discipulado, o entendimento da conversão, o entendimento do que é pregação, o entendimento dos sacramentos ou das ordenanças, o entendimento dos dons, o entendimento do envolvimento das disciplinas espirituais, produz uma igreja anêmica. E muitas vezes leva muito tempo para nós recuperarmos a saúde, treinar as disciplinas espirituais para fortalecer a igreja, para que ela volte a crescer. Muitas igrejas hoje estão inchadas, elas produzem eventos, mas não são igrejas que estão radicadas dentro de uma eclesiologia saudável. Quando você trabalha no processo de revitalização, é mais ou menos aquilo, você desconstrói as coisas erradas, você trata, você medica, você aplica remédio. E qual é o remédio? Qual é o exercício para você fortalecer a tessitura muscular, fortalecer as fibras musculares? Disciplinas, exercícios espirituais, leitura, oração, comunhão. A igreja começa então a crescer novamente. Nós precisamos então nos fundamentar nisso. Então qual é o fundamento da igreja? Nós vamos passar por isso, nós vamos ler o texto, se você tiver com a Bíblia aí,
Mateus 16, de 13 a 19. O texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. O fundamento da igreja, então, quando a gente constitui a partir das Escrituras, está aí. Eu vou saltar hoje, não cabe um estudo aprofundado da eclesiologia em relação a um entendimento. Eu só vou passar por ele e depois a gente pode discutir à vontade. Deus revela a Pedro, que é o primeiro que faz essa afirmação sobre Cristo. Cristo então vai responder a Pedro algo interessante. Cristo responde que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. E o que isso quer dizer? O que quer dizer que quando Cristo responde que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja? Responde que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. É isso mesmo. O texto não quer dizer isso? É o texto que está dizendo. Muitos querem distorcer hoje, vão dizer: não, Cristo está falando assim, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Não é isso que o texto quer dizer. Tu és Pedro e sobre o que você falou eu vou edificar a igreja. Também não é isso. Quando ele fala, tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre Pedro. Pedro, pedra. Pastor, mas isso entra, tá não. O medo da sustentação de que algumas pessoas se apropriam de uma interpretação faz com que outras saltem para o outro lado do cavalo e percam a real e verdadeira interpretação do que o texto quer dizer e as implicações disso. Nunca poderíamos tomar como base o fato de Cristo edificar a igreja sobre a pedra, que é Pedro, vamos botar assim, Pedro ser o primeiro papa, e a partir daí nós temos uma sustentação para a sucessão papal. Não tem base nenhuma para isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente, mas eu quero saltar. Quando Cristo fala isso, o que ele quer dizer? Ele não quer dizer que sobre Pedro como ele era por natureza, mas como um produto da graça, porque por natureza Pedro era fraco, ele era instável, mas é a graça de Deus que encoraja Pedro e torna Pedro uma testemunha eficaz sobre quem Cristo era. Pedro nega, Pedro é tempestuoso, Pedro é instável. Então, nesse sentido, Jesus usa Pedro na edificação da sua igreja, não como ele era por natureza, mas como um produto da sua graça. Também não sobre Pedro como um discípulo isolado, mas como um dentre iguais. Se você reparar, a mesma autoridade dada ou concedida em tese a Pedro em Mateus 16 é delegada aos 12 em Mateus 18. Nós precisamos olhar então um texto à luz do seu contexto e interpretar esse texto à luz de todo o livro, de toda a passagem, de todas as escrituras. Pedro ele vai assumir a sua posição com os 11. Há certo protagonismo de Pedro nos primeiros capítulos de Atos? Indiscutível. Certa vez falando assim, mas isso não tem nada. Claro que tem. Pega os primeiros capítulos de Atos, nós expusemos Atos aqui. Quem é que prega no sermão em Pentecoste? Quem é o primeiro preso? Quem prega depois do sermão onde vários são convertidos? Quem cura o coxo na Porta Formosa? Pedro. Quem vai para a casa do centurião? Pedro tem. Quem é que conduz a escolha do substituto de Judas? Tem uma proeminência, tem uma liderança, mas isso não muda o fato, não implica dele ter primazia no colégio apostólico. Ele tem uma proeminência, mas não implica em primazia. A mesma autoridade é dada a outros, ou seja, não é sobre Pedro como fundamento primordial, porque o fundamento primordial é Cristo.
mas o colégio apostólico constitui o fundamento da igreja. Lembra lá em Atos 2? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então há uma preeminência, há um posicionamento do colégio dos apóstolos. A autoridade que foi dada aos apóstolos, de tudo que vocês ligarem no céu, ligarem na terra será ligado no céu, que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Não é isso? Isso tem a ver com disciplina, tem a ver com a autoridade que é delegada ao colégio apostólico. Mas a partir do momento em que você fecha o tempo, o ciclo do colégio apostólico, e as igrejas começam a ser estabelecidas, as igrejas passam a ensinar a doutrina dos apóstolos. Sobre quem agora repousa a autoridade de Cristo, se os apóstolos morreram? Sobre a igreja. A igreja, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Porque a autoridade dada aos apóstolos, ela perpassa a igreja à medida que a igreja vai vivendo e ensinando a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos também eles vão desviar a atenção de si mesmos e vão apontar para Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora olha que interessante, já fala assim, mas isso não tem nada a ver. O texto de Efésios 2, 19 e 20 diz o seguinte: assim, não são mais, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí alguém fala assim, está vendo, pastor, a pedra é quem? A pedra angular. O que é a pedra angular? Ou pedra de esquina? Vocês sabem? Não, é a pedra de destaque. Quando a gente fala de pedra angular, é uma pedra em que a gente atribui um significado, em que ela dá distinção a todo o prédio. Em outras palavras, se a gente fosse falar do corpo, a Bíblia fala de muitas analogias a respeito da igreja. De um fundamento ou de um edifício, quem é a pedra angular? Cristo. De um corpo, quem é a cabeça? Cristo. Entende? Então não é propriamente, o fundamento é Cristo, ninguém discute isso, mas a pedra angular significa distinção, é a melhor parte, é a melhor pedra, é a que tem mais valor. Ou seja, outros textos também trazem a mesma ideia. 1 Pedro 2, 4 e 5, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, eu não quero que vocês se assustem, mas quando nós falamos sobre Pedro como pedra, não é a rocha sobre a qual a igreja é fundada, mas é a primeira pedra basal de toda a igreja. A igreja vai se sustentar e vai se reerguer a partir dessa primeira afirmação que Pedro faz. Então, Pedro foi o primeiro homem na terra que descobriu quem era Jesus de fato. Ele foi o primeiro homem que efetuou essa confissão. Ele é o primeiro membro da igreja. Se a gente for olhar nessa transição, na inauguração do reino de Deus. Tá certo? Então, essa que é a nossa aplicação. Mas não só fundamentada. A igreja também é sustentada em uma confissão e expressa pela verdade. A confissão de fé é aquilo que professamos acreditar. Quando, por exemplo, a gente afirma que a nossa igreja, ela subscreve, Confissão de Fé Batismo 1689, é fácil de entender que quando a gente pega o documento, quem é que está aí com a Confissão de Fé aí? Eu vi na mão de alguém, da Vânia, né? Levanta aí, Vânia, a Confissão de Fé. Então, a Confissão de Fé está aí. Não é a nossa Bíblia, mas é uma expressão, um documento histórico, uma expressão daquilo que a nossa igreja crescer a fiel interpretação das Escrituras e aquilo que serve de baliza para nós alinharmos a nossa pregação, a nossa exposição, o nosso ensino, a nossa membresia, a nossa observância às ordenanças do Senhor, entendeu? Então a gente olha para aquilo dali e a gente tem baliza de como nós vamos nos proceder, ou seja, a confissão de fé é aquilo que professamos acreditar. Então assim, o detalhe é que a igreja de Cristo, ela é desenvolvida com base na confissão de Pedro. Qual foi a confissão de Pedro? Tu és o Cristo. Cristo é um título. Ungido. O Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Afirmar que Jesus era Filho de Deus, sendo que naquele contexto somente Israel era o Filho de Deus, era uma afirmação radical. Então nós, os batistas, nós cremos que todo aquele
que toma a confissão de Pedro para si, pela graça de Deus, une-se ao corpo de Cristo. Quando nós falamos das chaves do reino, né, e do porquê que o Batista, ele organiza a sua igreja, suas assembleias no formato que nós temos, né, e outras igrejas de outra forma. Nós abrimos uma assembleia, e aí nós passamos uma pauta, e aí é somente o pastor que resolve as coisas? Diácono. É o diácono que manda? Resistir aos diáconos e ele fugirá de vós? É o diácono que manda? Quem é que manda então na igreja batista? É Deus que manda, né? Mas como é que as decisões são tomadas? É o pastor? É um grupo? Como é que funciona? O corpo, a assembleia. Mas por quê? Porque nós entendemos que todo aquele que faz a confissão de Pedro, ele é pedra, ele envolve, então ele se torna parte, ele participa, ele é o seu sacerdote diante de Deus. Então ele pode fazer essa afirmação e ele delibera em relação à igreja. E nesse contexto de deliberação, nós percebemos que a vontade de Deus é manifesta nessa comunhão dos santos. Ou seja, nós confessamos a mesma confissão de Pedro. E não é uma confissão qualquer. E quando nós obedecemos a Cristo, fazendo essa confissão e ingressamos no batismo, nós ingressamos no corpo de Cristo para sempre. Mas não é meramente, eu faço a confissão e ingresso no batismo. Porque para fazer essa confissão e ingressar no batismo, passar pelo discipulado, há de se ter o quê? Uma mudança no coração, uma regeneração. E aí, a confissão de Pedro não é uma confissão qualquer. O texto fala: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É uma figura que descreve a igreja, coluna e baluarte da verdade. Por quê? Porque a igreja deve declarar a verdade. A igreja, ela é portadora da verdade. A pergunta é: como as igrejas têm se portado? Eu não estou falando pessoas ou pastores. Como a igreja, que deve ser coluna e baluarte da verdade, tem se portado em relação ao seu papel e à sua função? Não só, também, a igreja, ela é radicada em poder. Quando Jesus declara as palavras em resposta ao Pedro, ele diz que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra o seu povo. Meus irmãos, isso é assustador. Dar-te-ei a chave do céu, vai falar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que nem mesmo a morte pode separar os cristãos de Cristo. A morte pode nos separar de nós. A morte pode tomar uma pessoa do nosso meio. Mas se ela pertence a Cristo, Cristo toma essa pessoa da morte. Ou tomou essa pessoa da morte. Isso é poder. Isso é uma igreja radicada em poder. Veja, isso é diferente de tudo na terra. Por isso que vocês veem o pastor, mas não é só pastor não, né, Chico? Chico também, transtornado, quando as pessoas, elas são relapsas com a comunhão, com a observância da comunhão dos santos. Por quê? Porque a igreja é diferente de tudo na terra. A igreja será a única instituição que vai transcender esse tempo. A igreja é a única coisa que desse tempo vai para o outro. A igreja continua. E ela persevera. E me explica como uma pessoa que não quer ficar na comunhão, na igreja, vai fazer depois, quando a igreja transcender essa era. Porque não tem para onde ir. Lembra que o poder da igreja não vem do Estado. O que confere poder à igreja não é a legitimidade dada pelo Estado. E todas as vezes que a igreja se aliou ao Estado, ou se aproximou do Estado, deu errado. O poder da igreja não vem das armas. Não é nós nos organizarmos e falarmos assim, nós vamos fazer a igreja agora, vamos cooptar vários militares. E esses militares vão treinar as outras pessoas. E todos na igreja terão armas e nós vamos sobressair por meio de força. O poder não vem das armas. O poder da igreja vem do Evangelho. O poder da igreja vem do Evangelho de Deus.
Mas não só fundamentada na verdade, radicada na verdade, ela também manifesta autoridade. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A autoridade de Cristo é delegada à igreja. As chaves estão nas mãos da igreja. Meus irmãos, isso é muito sério, porque a igreja hoje, é ela quem declara se aquela pessoa que fez a confissão de Pedro, ela pertence a Cristo ou não. É ela quem autoriza ou não, se aquela pessoa vai descer as águas ou não. É ela que vai declarar para o mundo se aquela pessoa pertence a Cristo. É ela que vai declarar para Cristo que aquela pessoa pertence à igreja, então, portanto, é dele. O corpo, a comunhão. Isso é algo que nós negligenciamos e não observamos de maneira adequada. Nós tornamos como algo muito corriqueiro, algo muito comum. Não apenas a Santa Igreja Católica, a Igreja de Cristo, ela também manifesta a identidade. A igreja radicada em Mateus 16, ela não acaba ali. Ela não acaba no final de Atos. Ela segue pela história ao longo de todo o tempo e chega até nós. E ela é identificada como una, como santa, como católica e como apostólica. Ela é una. Por quê? É estranho nós falarmos de uma igreja una quando nós temos milhares de denominações. Mas a igreja una, nós não falamos de unidade institucional, nós falamos de unidade espiritual, daqueles que se reúnem em torno de Cristo. O que isso quer dizer? Que lamentavelmente nós temos algumas denominações que são sectaristas. Em outras palavras, nem denominações, seriam seitas, né? De que você só vai para o céu, ou você só vai ser salvo se você pertencer àquela comunidade e fizer do jeito que eles estão fazendo. Mas a igreja espiritual, ela entende, essa unidade espiritual entende que todos aqueles que têm a Bíblia como a sua regra de fé, que amam a Cristo, que pregam, ainda que tem aí algumas coisas que podem nos soar estranhas, a unidade que há, uma unidade espiritual. O que isso quer dizer? Que lá no céu, só vai ter batista. Brincadeira, meus irmãos. Que lá no céu não vai ter batista, metodista, presbiteriano, tá certo? Lá no céu só vai ter a igreja de Cristo. Não vai ter placas denominacionais. Nós teremos então uma igreja una. Então a afirmação de que Jesus é o Senhor e único e suficiente Salvador implica em uma unidade do povo de Deus, que será manifesta quando Cristo voltar. Embora muitas, a igreja é uma só sob o senhorio de Cristo. Sob o senhorio de quem? De Cristo. É senhorio de algum homem? Cristo deixou algum homem representando ele, ou alguém que representa como cabeça da igreja aqui? Não. Vocês estão entendendo que o credo é muito profundo para nós fazermos uma interpretação rasa e inadequada do que essa afirmação quer dizer a respeito de uma igreja una? Mas a igreja também é santa. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pede que o Pai santifique o seu povo. E na oração Jesus faz uma clara distinção entre o que é a igreja e o que é o mundo. Tanto é que ele fala, não peço, não rogo para que tire do mundo, mas que os guarde, que os preserve. A oração sempre é essa, tem um mundo e tem um povo dele. Ele pede para santificar, para guardar, para poupar, para salvar, né? Mesmo eles no meio do mundo, ou seja, Jesus faz uma clara distinção. Essa separação, meus irmãos, no entanto, ela não é uma separação física. Por que eu digo isso? Aqui na igreja nós já trabalhamos disso muitas vezes, quando a gente fala de cosmovisão, sobre música, cinema, teatro. Nós somos tentados a falar o seguinte: isso daqui é do diabo, isso daqui é de Deus. Então tudo aquilo que é de Deus é tudo que é envolvido com coisa de igreja, mas tudo aquilo que não é envolvido com coisa de igreja é coisa do diabo. Eu creio que nós já rompemos com isso. Já tem um tempão, né, que nós estamos trabalhando cosmovisão, entendimento de que nós devemos louvar a Deus, inclusive nas coisas do nosso dia a dia. Nós temos que agradecer a Deus e glorificar a Deus. Então essa separação não é física, ou seja, nós não devemos nos isolar
Nós não devemos, por exemplo, comprar um sítio num lugar isolado e nos fecharmos do mundo, não nos relacionarmos com quem está lá fora, porque o que está lá fora é do maligno, e nós nos fechamos aqui numa comunidade, sem energia elétrica, sem nenhum equipamento, sem nada, porque nós somos separados. A separação não é física, a separação ela é qualitativa. Nós avaliamos, olhamos, observamos, temperamos. Lembra do efeito do sal? Ser sal? O sal ele tem dois efeitos, né? Você não tempera a carne com carne, você tempera a carne com sal, porque vai realçar o sabor da carne. Nós ressaltamos aquilo que há de bom, que há de melhor na sociedade, na cultura. Nós, os cristãos, precisamos ressaltar isso. O que há de melhor. Ao mesmo tempo, o sal também, ele preserva. A cultura ela vai se deteriorando. O que nós fazemos? Nós preservamos, nós somos uma espécie de freio, uma bênção, para que a cultura ela não se estrague. É por isso que nós nos levantamos e dizemos que menina é menina, menina é menina. Entende? É a coisa mais básica do mundo. E entramos e defendemos, sustentamos como portadores da verdade, verdade dada por Deus, não contextualizada numa cultura perversa. Temperamos. Porque se nós nos calarmos, a cultura degringola de vez, acaba tudo. Então nós produzimos esse efeito. Ou seja, a separação é qualitativa. E a igreja, ela então corporifica o Espírito de Cristo. Em outras palavras, a pessoa chega ferida, deveria ser assim, né? Machucada, sem esperança, buscando dias melhores. Um dia melhor. E aqui ela vai ser recebida. Aqui ela vai ser trabalhada, aqui ela vai ser tratada, abençoada. Entende? Isso que nós precisamos observar. Então, a santidade é um dever diário do crente e da igreja, se é o corpo de Cristo, se é o Espírito de Cristo. A santidade é um dever diário de cada crente, mas é um dever diário da igreja. A igreja também ela é universal. Poxa, logo agora eu tirei o católica. Que deveria colocar católica, mas eu botei universal. Pior, né? Somos todos a universal? Não é isso? Somos a igreja universal. Ou somos a igreja católica. Está meio que assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, não tem nada disso. Os termos, eles dizem aquilo que nós devemos entender, gente. Poderia colocar católica, mas o que isso implica? Em primeiro lugar, nós somos tentados em pular a designação católica expressa no credo. Nós temos igrejas que dizem confessar o credo, quando chega nessa parte, não tem, eles saltam, eles pulam, porque muitos pensam estarem afirmando o catolicismo romano, ou o governo do Papa. Então fala assim, aí é uma brincadeira, quando eu falo assim, você é de qual igreja? Eu sou católico. Eu falo assim, eu também. Eu também. Só que eu sou católico, apostólico, batista. Vocês entenderam? Meus irmãos, nós precisamos achar os pontos de conexão, porque as pessoas estão em busca da razão da nossa esperança. Aí quando você fala, eu tenho certeza que isso, você fala assim, estou estudando o credo na minha igreja. A pessoa ela vai ficar curiosa. Mas como assim? Meu caro. Não, nós acreditamos no credo. Aí a pessoa vai falar o seguinte, mas você não é evangélico, você acredita naquela parte, creio na Santa Igreja Católica? Claro, eu sou católico, você não é não? Conversa, evangeliza, traz e apresenta a verdade. É assim que funciona. Pequenos começos, traz e apresenta a verdade. Apresenta que a interpretação pode estar equivocada lá, mas quando você radica a interpretação na Bíblia, a verdade, ela aflora, ela produz fruto. Então, muitos pensam em estarem afirmando o catolicismo romano, ou o romanismo, ou o governo do Papa, mas esse não é o sentido da palavra católica. O sentido é universal. O sentido é universal, universal de uma igreja ampla, extensa, não denominacional. Católica quer dizer universal, e nós precisamos reivindicar essa palavra e usar essa palavra com alegria e ousadia. Eu não estou falando de mudar a placa da igreja.
Eu estou falando de nós usarmos e entendemos o que essa palavra significa, e quando nós entendemos o que ela significa, nós conseguimos comunicar, nós não ficamos chocados, nós não ficamos atribulados, e nós conseguimos comunicar bem com pessoas que estão perdidas por aí, inclusive no romanismo. A igreja local é parte do corpo de Cristo? A igreja local é parte do corpo de Cristo? Ou ela também é o corpo de Cristo? Perguntinha, né? Se a igreja de Cristo ela é universal, ela agrega todas as igrejas, certo? De Cristo, que confessam Cristo como Senhor e Salvador, ao longo das eras, as igrejas fiéis, as igrejas que realmente têm as Escrituras como a sua regra de fé, como o suficiente. Beleza. Então, cada igreja é uma parte? Aí a gente soma as partes para dar o corpo? Ou a igreja também é o corpo, e cada igreja é o corpo de Cristo? O que vocês precisam memorizar? Que cada igreja, ela é a manifestação plena do corpo de Cristo. Gravem isso. A igreja local, ela não é o corpo de Cristo, no sentido estrito, mas ela é uma manifestação plena da igreja universal. Ela é um representante da igreja universal. Nós, como corpo aqui reunidos, integramos e representamos essa igreja universal. E ela também, ela é apostólica. Ela se conecta ao ensino dos apóstolos perpassando pela história. E nós proclamamos o mesmo evangelho. A pergunta é, qual é o ensino dos apóstolos? Ou o que é a doutrina dos apóstolos? O que é a doutrina dos apóstolos? Menos a Sueli. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Cristo. A Bíblia fala na comunhão, na oração e na doutrina dos apóstolos. Por que não falou nos ensinos de Cristo? Porque a doutrina dos apóstolos, os apóstolos que tinham recebido a autoridade para fundar, estabelecer a igreja de Cristo, para pregar, eles falavam aquilo que eles queriam? Não, eles propagavam o ensino de Cristo, tá certo? Então nós ensinamos isso, perpassa pela história. Então nossa igreja precisa entender que nós ensinamos o mesmo ensino que os apóstolos. Então a nossa igreja, ela é apostólica. Igreja apostólica não é a igreja que tem apóstolo. Igreja apostólica no sentido bíblico é a igreja que vive e prega a doutrina dos apóstolos, que é o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, a Bíblia. Simples. Vocês estão entendendo que conhecer o termo e aplicar o termo facilita muito a nossa vida? Que nós podemos de maneira muito tranquila, creio na Santa Igreja Católica, sem erro. Deixa eu ver aqui a hora, nós vamos avançar mais um pouquinho, que tem um tempinho aqui, para a gente falar da segunda parte, que é a comunhão dos santos. Comunhão dos santos de maneira rápida, quer dizer que na santa, como uma parte, quando a gente fala da igreja, da Santa Igreja Católica, e também na comunhão dos santos, é que não há abertura para um individualismo solo, um cristianismo solo, um individualismo na igreja. Não existe, todo mundo já ouviu isso de alguma forma, eu não estou indo na igreja não vou na igreja não, mas o meu relacionamento com Deus está tudo certo. Mentiroso. Está abraçando o diabo e não está sabendo. Está abraçando o diabo, está falando que é Deus e está achando que está tudo bem. É assim mesmo, linguagem é pesada. Não, lembra que João falando? Não existe comunhão com Deus à parte de comunhão com a igreja, que é o corpo de Deus, comunhão com os santos. Não existe isso. Alguém que está fora da igreja é alguém que está em pecado, está em obstinação, precisa se arrepender disso e precisa voltar à comunhão, voltar a esse meio de graça, que não há nenhuma forma de você amadurecer e crescer sem essa perspectiva. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos com uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse versículo é interessante, né? Visto que nós estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Pergunta. Lembra que o pastor fala, né? Lê o texto, você precisa fazer perguntas ao texto. Primeira pergunta: o que é essa nuvem de testemunhas? Quando nós trazemos para a nossa cultura, o que é uma testemunha? É alguém que está vendo. Nuvem de testemunha, então, são as pessoas que estão à volta, né? Mas não é isso. Testemunha, no texto bíblico, o original é martirel. A origem da palavra, mártir. Mártir, que morrem pela causa. Que nuvem de testemunhas é essa, então? São santos. Aqueles que morreram pela sua fé. Aqueles que morreram com a fé em Cristo. A nuvem de testemunhas, então, que está nos rodeando, tem a ver com o povo de Deus à volta. Vivos e mortos. Os mortos não estão olhando para nada e não vão interferir em nada. O que nós precisamos entender é que à nossa volta existem muitas pessoas que morreram pela fé ao longo da história. É isso que o texto está falando. E aí, quando nós olhamos assim, também nós, visto que temos uma grande nuvem de testemunha à nossa volta, então, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Então, essa nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunhas, testemunha a fidelidade de Deus e nos incentiva e nos encoraja a correr como povo de Deus. Então, como peregrinos, nós devemos viver a comunhão do corpo de Cristo, aguardando o estabelecimento do reino dos céus. Então, na comunhão dos santos, que talvez seria um problema maior do que na Santa Igreja Católica, por quê? Porque o entendimento comunhão dos santos tem a ver com você tem algum santo para você comungar, não é isso? Você tem que ter um santo para você comungar com ele, para que ele seja uma espécie de intercessor. Mas não é isso. Não existem categorias de crentes. Todos os que são de Cristo são separados, são santos. Você é santo? Josibias, você é santo? Josibias, você é pecador? É isso. Exatamente. Simul justus et peccator. Martinho Lutero tinha cunhado essa frase. Isso quer dizer que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Pecadores santos ou santos pecadores. Santos por quê? Cremos em Cristo Jesus, somos um povo separado no sentido estrito, estamos sendo aperfeiçoados e santificados. Pecadores porque nós estamos aqui ainda. É aquela tensão do já e do ainda não. O reino, ele sobrepõe esse tempo ainda. Mas vai chegar um tempo que esse tempo se encerra e o reino ele se estabelece definitivamente. E aí não vai ter mais nada, nenhum resquício de pecado. E aí eu vou fazer essa pergunta para o Josibias. Josibias, você é santo? Ele, plenamente. Você é pecador? Não. Imagina, o dia em que nós poderemos afirmar que nós não somos pecadores, mas totalmente santos, pela obra de Cristo. Não existem categorias, não há intercessão de santo morto. Essa frase é minha. Não existe intercessão de santo morto, só de santo vivo. Entendeu? O pessoal busca a intercessão dos santos. Não busca? Você sabe como é que é a intercessão dos santos para o batista? Reunião de oração. O batista vem para a reunião de oração e ele vai ter intercessão dos santos na reunião de oração, porque o irmão vai orar pela vida dele, intercessão do santo. Mas não existe intercessão de santo morto, só de santo vivo. É isso. Então há intercessão dos santos vivos, porque Cristo é o único mediador e intercessor. E Cristo ainda, como intercessor pleno, perfeito, ele está vivo ou morto? Vivíssimo. Vivíssimo, a destra da majestade. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós devemos ver essa longa lista de vultos piedosos e aprender com estes homens.
porque é uma rica ancestralidade de teologia e de ensino cristão. Nós estamos voltando quase 2000 anos para estudar o credo. Tem muita coisa boa ao longo da história da igreja, que muitas vezes nós negligenciamos. Essa que é a coisa bacana. Há uma ancestralidade, nós temos uma riqueza teológica, meus irmãos, que nós precisaríamos de vidas e mais vidas para estudar e para alcançar isso. Que nós possamos aproveitar. Para nós, caminhando para o fim aí, perigo do eu, comunhão dos santos. Nós não estamos sozinhos, não existe carreira solo. Deus elege indivíduos, nós somos sacerdotes individuais, prestando conta da nossa vida, mas Deus elege indivíduos para que juntos esses indivíduos constituam o seu povo. Qualquer elemento que apresente uma vida independente, individualista, sem comunhão, deve ser descartada. Inclusive no meio da igreja nós temos pessoas que querem viver a sua vida de maneira independente, querem se fechar. A comunhão, ela se inicia aqui, e ela vai se estender por toda a eternidade. Vocês conseguem conceber isso? Que nós vamos nos encontrar e vamos nos lembrar da comunhão que nós tínhamos na Igreja Batista em Paulo. Isso é fato. A questão é, como pode, uma pergunta que já foi feita, né? Acho que o Joel fez essa pergunta também, né? Uma pergunta foi feita. Como pode uma pessoa que não quer estar na comunhão no domingo na igreja, como que ela vai fazer com um domingo que não tem fim? Que é o grande dia, o descanso eterno. O domingo que não tem fim. Como é que ela vai fazer? A adoração comunitária é o prelúdio do céu. A adoração comunitária, o Vinícius quarta-feira ele está falando, tem uma frase que o pastor fala, a frase é essa. Espero que vocês guardem algumas frases ao longo da vida de vocês que fiquem marcados, né? A adoração comunitária é o prelúdio do céu. Todos nós gostamos, todos nós que gostamos da comunhão dos santos na igreja, nós vamos amar a eternidade, amar demais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E para nós fecharmos, creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Não perca a série de estudos, nós estamos finalizando domingo que vem, né? Então, reiterando, nós vamos fechar então domingo que vem É domingo que vem? Domingo que vem. Tá bom? O Credo dos Apóstolos. Encerrou a filmagem? Que Deus abençoe. Vamos abrir as perguntas. Fechou? Está fechando. Amém.